tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade do professor Wellington, né, em dar o apoio. Está sendo áudio? Tá. Ok. Em dar o apoio, né, na sua presença. E Dr. Wellington é doutor em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará, mestre em administração estratégica, MBA em gestão de projetos, Estácio, graduado no processo de dados, UFC, professor de TI desde 1980, em telecomunicação e planos de saúde, trabalhando nessa gestão de TI, pesquisador, professor titular da Estácio Ceará, coordenador do grupo de pesquisa em Big Data e IA da Estácio Ceará, membro titular do CEP, CONEP, Estácio Ceará e pesquisador associado da FUNCAP e Observa SUS UVA. Obrigado, professor, pela sua presença. Ok, obrigado aí, Diego. Obrigado à equipe do NUTED pelo convite para participar do evento, do ciclo de palestras. E vamos começar, que tem muita coisa para a gente ver nessa hora que a Sheila disponibilizou para mim. Aí a apresentação o Diego já fez, vou só fazer uma ressalva aqui, que a graduação é processamento de dados, porque na época, faz tanto tempo, que na época não era ciência da computação, só mudou para ciência da computação na UFC muito tempo depois. E toda vez que eu volto aqui na UFC para participar de alguma atividade, sempre me dá muito prazer, porque foi onde eu comecei toda a minha carreira, na época, em 1980, com 17 anos. Então, eu vou começar falando um pouco aqui da evolução tecnológica, porque o pessoal mais antigo vai lembrar aí que em 1980 a gente trabalhava dentro da UFC com cartão perfurado, com mainframes. Tem essa figura aí dessa banheira de cabeça para baixo, alguns conhecem, outros não. É um orelhão, que era um telefone público. Então, isso era a realidade da tecnologia em 1980. Mas essa tecnologia evoluiu para a telefonia celular. Em 1993, aqui no Ceará, eu tive a honra de participar da implantação, que eu trabalhava na Tele Ceará, e pude participar ativamente da implantação da telefonia celular aqui no estado do Ceará, que foi ativado no dia 30 de novembro de 93. Então, a gente vai estar fazendo agora 30 anos de telefonia móvel aqui no estado do Ceará. Na época, a gente estava ativando 20 mil linhas, em 93. Hoje, no estado do Ceará, tem mais de 2 milhões de linhas ativas. Então, foi um crescimento absurdo nesses últimos 30 anos da telefonia celular. O microcomputador, que hoje todo mundo tem um smartphone, tem notebook, saiu um microcomputador que era uma novidade em 85. A internet era uma novidade em 89, 90. E assim foi evoluindo para hoje a gente chegar a ter computadores, microcomputadores, smartphones, tablets, com capacidade de processamento maiores do que esse mainframe da UFC em 1980. Então, nós temos equipamentos hoje com capacidade de processamento e de armazenamento maior do mainframe todo da UFC em 1980. Essa é a realidade tecnológica. E evoluiu mais ainda, que aí vem a inteligência artificial, que só foi possível hoje por conta das máquinas que têm poder de processamento, têm poder de armazenamento de grandes volumes de dados. Só assim foi possível a inteligência artificial, que daí foi possível gerar o ChatGPT, que é um recurso online de usar conhecimentos da inteligência artificial. Temos Big Data, que são grandes volumes de dados, que só é possível trabalhar nos últimos anos, porque as máquinas têm capacidade para grandes volumes de dados, tanto para armazenar como para processar. As redes sociais, que é uma febre no mundo inteiro, todo mundo tem uma rede social, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, vários tipos de redes sociais.
E a evolução, eu gosto dessa figura do rapaz falando em comunicação, em língua de Libras, porque essa tecnologia, ela abriu uma oportunidade imensa para vários grupos. Eu estou mostrando aqui uns grupos dos surdos-mudos, porque até então, em 1980, eles só conseguiam se comunicar com pessoas que estavam próximo a ele, que eles estavam vendo o que a pessoa estava falando, porque ele fazia leitura labial, ou pela conversa de sinais, porque a pessoa estava fazendo sinalização e ele estava vendo. Então, vamos dizer assim, o âmbito familiar e de pessoas, de amizade, era só aqueles que ele estava vendo. E com o advento da tecnologia, ele pega um telefone celular, faz uma videoconferência e fala de casa com a pessoa no Japão, nos Estados Unidos, ou no outro prédio, ou com um colega da faculdade. Então, abriu para vários grupos de pessoas, abriu grandes oportunidades de comunicação e de viver a vida plenamente. Então, eu acho muito bacana essa figura do jovem aí se comunicando, um surdo-mudo se comunicando através de videoconferência. Ainda na evolução tecnológica, nós vimos aí os táxis perdendo espaço aí para o Uber, as empresas de viagem, agências de viagem perdendo espaço para os sites onde você aluga um apartamento, reserva hotel, compra passagem aérea, tem a computação em nuvem, em que uma pequena empresa não precisa mais comprar um servidor caro, ela pode consumir um servidor na nuvem, que é um servidor que está no ambiente da rede de internet do mundo, e vai conseguir executar tarefas e processar e guardar dados em outro ambiente sem fazer grandes investimentos. O iFood, que foi uma forma de venda durante a pandemia, que as pessoas compravam comida, compravam alimentos, faziam a feira pelo iFood. E tudo isso aqui, eu acho que é pouco para o que está vindo. Para 2030, vocês vão ver, e vai acontecer esse ano, nos anos seguintes, que é o metaverso, que vai mudar totalmente a forma de se trabalhar, de ensino, de treinamento, de atendimento médico. O metaverso vem aí para revolucionar. Nós já fizemos uma pesquisa envolvendo exercícios físicos com o metaverso. É uma coisa fora de série. Você usa esse óculos e quando tira o óculos, você fica na dúvida qual é o ambiente real, se é o que você está aqui ou o que estava no óculos. É uma coisa fora de série, todo mundo tem que testar, porque vai ter muito dele daqui para frente. A inteligência artificial, ChatGPT, já é uma realidade, e uma tecnologia que vai aparecer, que é a computação quântica, que eu considero como assim a grande estrela do futuro, porque vai conseguir processar os dados em velocidade 1000 vezes mais rápida do que processa hoje. Então, os grandes volumes de dados que são processados em horas vão ser processados em minutos ou segundos. Então, tem uma estrela que está chegando, que é a computação quântica. Mas a gente veio falar sobre sistemas de informação, de saúde, e para começar a falar, eu como faço sempre com meus alunos da ciência da computação, eu começo explicando o que é um sistema, que é um termo que se usa muito, mas o conceito dele é um conjunto de elementos concretos ou abstratos que estão intelectualmente organizados. Quer dizer, são objetos que trabalham em conjunto. E o melhor conceito que eu dou é esse aqui: o sistema é um conjunto de partes que trabalham integradas para atingir um objetivo. E aí eu trago um exemplo da célula, que é daí que vem do sistema biológico, que se extraiu a ideia de sistema para o sistema de informação. A célula tem várias partes que trabalham junto para manter um ser vivo. O sistema respiratório, ele está aqui em todo ser humano,
Ele é composto de várias partes aí, de faringe, traqueia, pulmões, e eles trabalham em conjunto para atingir um objetivo, que é captar oxigênio e alimentar o sangue para poder manter uma pessoa viva. Então é um sistema. Então toda vez que a gente falar de sistema, a gente vai falar assim, em partes que trabalham integrado para ter um objetivo. Mas quando é sistema de informação, aí eu vou entrar com 3 grandes bases, que são as pessoas, os processos e os dados. As pessoas são as pessoas que vão usar o sistema, as pessoas que vão se beneficiar dele, os profissionais que vão desenvolver esse sistema, as pessoas que estão contratando, que estão comprando esse sistema, que estão patrocinando o sistema. E o sistema de informação, se eu for fazer um resumo, ele é um processo que foi automatizado. Então, um processo na vida de uma empresa ou de qualquer atividade humana é aquilo que se repete, que você faz passos repetitivos. E o sistema de informação é um processo que já existia e que você vai automatizar usando o computador. Então, essa é a ideia. E os dados é assim o petróleo do sistema de informação. São os dados onde ficam armazenados os grandes conhecimentos do sistema. Então, eu faço uma referência que é o seguinte, se hoje não existisse computador, ia continuar existindo universidade, ia continuar existindo bancos, ia continuar, só que era tudo feito manualmente, ia demorar muito mais, não ia ter tanta segurança, mas ia existir. Quando você bota o computador, bota os sistemas para trabalhar, então você está pegando aquele trabalho que era feito manualmente e está automatizando esses processos. Essa é a ideia. E esse sistema de informação, ele utiliza 2 coisas. Ele vai gerar um software, que é um programa, um sistema, com vários programas, normalmente, e vai ser necessário um hardware onde vai rodar todo esse ambiente. Esse hardware, ele vai ter servidores, componentes de rede, cabeamento, internet, segurança da informação, banco de dados, no breaks, para caso de falta de energia, ele continuar funcionando. Então, esse é o ambiente do sistema de informação. Ele é desenvolvido para pessoas, para automatizar processos, guardando e manipulando dados através de um software que está armazenado, montado e utilizando um hardware. Esse é o nosso ambiente de trabalho, esse é o ambiente de um sistema de informação. E uma novidade dos últimos anos é que com esse grande volume de dados, a gente passa a ter o Big Data, que são grandes volumes de dados de vários tipos, para poder gerar conhecimento e estratégia. Esse é o ambiente que a gente trabalha. As aplicações desse sistema de informações. Pode ser um sistema desktop, que roda só na rede interna da empresa. Pode ser um sistema web, em que você vai navegar na web, vai acessar um site, e nesse site ele é um sistema, como todo mundo usa para, por exemplo, fazer uma compra através de um site tipo Magalu, Submarino, Netshoes, qualquer site desse, você entra para fazer uma compra. Os apps mobiles, que a gente usa também de várias maneiras, também para fazer compras, como os que eu falei, mas você usa também para ver a temperatura do país para onde você vai viajar, para controlar as suas compras no iFood, em todos os tipos de aplicativos que a gente usa diariamente, como o WhatsApp, que é esse de comunicação que está todo mundo usando, o Telegram, e por aí vai. E os sistemas, aplicações embarcadas em IoT, que é em pequenos dispositivos, IoT de internet das coisas, que é uma placa em que você coloca um programa, um sistema lá dentro, e esse sistema faz vários tipos de atividade, como monitoramento de saúde, como câmeras de vídeo, sensores de fumaça, sensores de fogo. Então,
uma série de oportunidades para você também usar um sistema de informação. Algumas aplicações conhecidas, TikTok, o Booking, os grandes sistemas da TOTS, da Oracle, e aqui eu botei um pequeno exemplo, que é esse da IoT aqui da AWS, que através dele você liga o ar-condicionado, liga uma lâmpada, passa de canal na televisão, e é um equipamento de IoT que tem um sistema embarcado nele. Continuando agora, sistemas de saúde. Agora vamos falar de sistema de saúde. Sistema de saúde, quando a gente fala muito voltado para a gestão ou de um hospital, ou de uma clínica, ou de um laboratório, ou de áreas de pesquisa como a Fiocruz, o DataSUS, em que tem grandes volumes de dados e você vai utilizar aqueles dados. Mas, no sistema de saúde, eu começo, se for um hospital, uma clínica, eu começo falando do sistema ERP, que é o sistema que a gente chama de back-office, que todo negócio, toda empresa, para funcionar, tem que ter. E o ERP aqui, ele controla os relatórios desse hospital. Vou dar um exemplo aqui, se fosse um hospital, você vai ter que controlar o financeiro, você vai fazer pagamentos e receber através de bancos, vai ter uma oportunidade, você vai controlar o seu estoque, as suas compras, vai controlar a nota fiscal e atualizar o estoque. Então, o ERP é aquele sistema de back-office que toda empresa tem obrigatoriamente que ter. Pode ter a folha de pagamento lá dentro, a contabilidade, está tudo ali dentro do ERP. Sistema de ponto de presença para médicos e enfermeiros, vai estar tudo lá no ERP. Esse não tem a ver com o negócio saúde, mas toda empresa, toda organização precisa ter. E por isso que eu coloquei aqui, como é um sistema de informação que na saúde tem que ter. E tudo isso vai ficar armazenado num banco de dados. Todos esses dados que a gente está falando, dos profissionais, do ponto dele, das compras que essa organização fez, vai estar tudo armazenado no banco de dados. É muita coisa de vários tipos. E aí entra o sistema de informação que eu chamo da operação, que é para poder fazer com que esse hospital funcione, ou fazer com que esse laboratório funcione. Então, aqui entra a parte de um sistema de informação. Pode ser uma secretaria de saúde de um município ou do estado. Ele precisa ter o sistema de operação, que é para funcionar. Aí vai ter o operacional. Vou dar um exemplo aqui, se fosse um hospital. O operacional é o que faz a entrada do paciente, é que o registra onde ele está, os equipamentos que ele está usando, o consumo de medicamentos, quem está atendendo, a anamnese, toda a parte operacional do atendimento desse paciente. É a parte operacional. No gerencial, vai estar os gerentes desse hospital avaliando e analisando os relatórios de custo, o que precisa comprar imediatamente, a capacidade do hospital, se precisa fazer ampliação, se está com pouca utilização, se eu vou reduzir a equipe, como é que eu distribuo a equipe no decorrer da semana e nos horários. Então, essa é a parte gerencial. E o estratégico é quem vai fazer a estratégia desse hospital. Então, vai pensar em como eu vou ampliar, quais outras áreas eu posso atender, quais outras atividades posso passar a atuar, se isso vai manter a saúde financeira ou vai prejudicar, então entra na parte estratégica. Mas tudo isso vem dos dados do banco de dados. Todas essas informações estarão lá no banco de dados. Aqui eu já tenho um hospital funcionando. E aí, esse mesmo sistema, ele pode ser acessado através de um aplicativo mobile. É muito comum hoje, todo sistema que você desenvolve já cria um ambiente mobile. Quer dizer, vai ter uma aplicação no app que você acessa no mobile e esse mobile acessa o sistema, indo consultar o banco de dados
para saber, por exemplo, quantos pacientes estão na UTI no momento, qual é a capacidade de utilização da UTI nesse momento, se é de 80%, 90%. Então, o gestor aí na estratégia está o tempo todo vendo qual a situação da capacidade do hospital e da UTI. Isso pode ser feito também via web, quer dizer, não precisa estar dentro do hospital para acessar esse sistema. O sujeito pode estar viajando, pode estar nos Estados Unidos, e de lá ele acessa e vai verificar como está a saúde do hospital, atendimento, quantidade de pacientes, custo, se os pagamentos estão em dia. É muito comum os gestores de alto escalão autorizarem pagamentos acima de um valor, sei lá, acima de R$10.000. Então, esse gestor, ele precisa diariamente acessar o sistema, onde ele estiver viajando, num congresso, ele tem que acessar para autorizar os pagamentos de fornecedores, porque é assim que o negócio funciona. O hospital como um todo, ele funciona pagando, fazendo pagamento para fornecedores. Uma outra coisa importante dentro desse ambiente é que eu preciso ter um firewall, preciso ter uma segurança, preciso que o ambiente esteja seguro, para que não tenha invasões, para que eu não sofra com ataques cibernéticos. Está dentro da minha estrutura. Eu vou controlar quem tem acesso, quem pode acessar, o que pode acessar. Então, o contador, ele só vai acessar o módulo de contabilidade de pagamentos. O enfermeiro e o médico não vai acessar o módulo de pagamentos, mas vai acessar o módulo de condições dos pacientes. Então, cada um vai ter autorização para acessar a sua área, e aqui entra a parte de segurança do meu sistema como um todo. E nós temos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que dá as diretrizes de como eu devo tratar os dados dos meus clientes, ou pacientes, ou profissionais de saúde. Então, eu tenho que ter uma proteção desse ambiente, desse banco de dados central. Ele tem que estar muito bem protegido, porque eu, como organização, sou responsável pelos dados desses pacientes, desses profissionais, desses tratamentos, que não podem vazar. Imagine vazar um tratamento de um paciente falando sobre as condições de saúde dele, os problemas de saúde dele. É uma coisa totalmente pessoal, que só quem tem acesso é ele e o médico que está tratando. Ainda, essa estrutura aqui é toda aquela estrutura que eu mostrei, aqui o firewall, o LGPD, é toda a estrutura do sistema de informação. Para ele trabalhar, precisa disso daqui. Agora, esse ambiente todinho, ele vai ter ligação com a web. Ele precisa ter ligação com a web. Que é para aquela situação que eu disse, que um profissional, um gestor, está lá nos Estados Unidos e vai acessar via web, ele vai chegar dos Estados Unidos aqui na web, e aqui vai entrar no sistema para poder fazer o trabalho dele. Mas aí chega uma situação que eu preciso decidir se todo esse ambiente eu vou ter um servidor próprio, quer dizer, vou fazer um investimento de comprar um servidor próprio e manter numa sala dentro do meu hospital, porque quando eu faço isso, a infraestrutura própria, ela tem um custo de aporte muito alto para você comprar. Eu estou falando de um hospital de médio porte, ele vai gastar de 1 a 2 milhões de equipamentos. Então, é um aporte financeiro grande. Eu tenho que ter um ambiente próprio para receber esses servidores. Então, eu vou ter que ter comunicação com internet de alta velocidade, mais de um link de internet, porque se um cair, entra o outro em funcionamento. Vou ter meu break, porque eu não posso lá no hospital ficar com o sistema parado se faltar energia da empresa operadora de energia. Então, eu tenho toda uma estrutura e uma despesa para manter esse ambiente dentro de casa, que a gente chama, que é o ter servidores dentro de casa. Mas eu tenho a opção da computação em nuvem, em que eu contrato servidores que
que estão na nuvem. Essa nuvem não é lá no céu, a nuvem é uma empresa grande que fornece servidores. Então, eu vou aqui através, vou tentar fazer aqui um desenho, eu vou aqui através do meu sistema, ele vai acessar a web, que por sua vez acessa um servidor em nuvem que está em um outro ambiente, em uma empresa que só trata de servidores. E o custo aqui é infinitamente menor, que eu vou pagar por mês. O equipamento não é meu, mas eu não fiz o investimento de início e vou pagar mensalmente um valor para poder usar os recursos lá desse ambiente aqui, que é chamado ambiente nuvem, que é uma empresa especialista em manter servidores. Aí lá eles têm vários no-break, tem grupo gerador, lá não falta energia de jeito nenhum. E tem acesso a todas as operadoras de telecomunicações para poder fazer essa comunicação aqui com o ambiente web. Esse ambiente aqui vai ter várias empresas lá, terão várias empresas. Então, e ainda tem mais uma coisa que não podemos esquecer, que é o backup, que é para garantir a continuidade do meu negócio. Então, se eu tenho um sistema que está rodando tudo isso aqui, eu preciso garantir que os dados têm backups, que é para, acontecendo qualquer imprevisto, qualquer problema, eu tenho esses dados do backup para poder reiniciar. O caso mais famoso de backups é o caso lá das Torres Gêmeas, que comemorou agora, foi no dia 11 de setembro, hoje é dia 14, então há 3 dias, foi o dia 11 de setembro, em que uma empresa ela tinha o servidor principal em uma torre e o backup na outra torre. Então, quando uma torre caiu, caiu o principal, quando a segunda torre caiu, destruiu o ambiente de backup. Ela ficou sem nada, essa empresa desapareceu. E todo esse volume de dados, com vários tipos de dados, abriu um negócio para ciência de dados. E aí, eu como pesquisador e cientista, preciso de dados para executar minhas pesquisas na área da saúde e da segurança. Então, entra um novo, vamos dizer assim, um novo conceito, que é o conceito de ciência de dados. Que para isso só foi possível, repito, por conta daquela evolução tecnológica que hoje você tem capacidade para grandes volumes de dados armazenados e processar esses grandes volumes de dados. E aí eu gosto de mostrar esse slide, porque ele mostra uma questão aqui em 2005, no primeiro pronunciamento do Papa Bento XVI, vocês vão ver que lá na Praça São Pedro só tinha um celular, um smartphone, fazendo uma gravação em 2005. Então, isso aqui é 2005, a situação era essa. Quando eu vou para 2013, que ele fez o pronunciamento da renúncia, olha a quantidade de smartphones, de tablets, de computadores, gravando, filmando, e para onde todas essas informações vão? Vão para os servidores das operadoras, vão para os servidores dessas redes sociais, vão ficar guardados nos smartphones, que depois vão ser divulgados nas redes sociais. Então, o volume de informação é enorme, é imenso. Isso em 2013, há 10 anos atrás. Imagine hoje uma situação de um evento grande em que estão todos os participantes filmando e mandando mensagem para o mundo todo. Então, isso aqui é instantâneo, isso daqui é o que está acontecendo agora, aparece nas redes sociais, porque as pessoas estão postando, e o volume de dados disso é muito grande. Por outro lado, é uma oportunidade muito grande da ciência de dados tratar esses dados. Tratar os dados e daí gerar conhecimento e montar estratégias. Esses dados, eles podem ser estruturados. Quando a gente fala de dados estruturados, é se você tem um banco de dados, tem uma planilha, está todo bonitinho, todo bem feito. Imagine aí um hospital que está todo estruturado. Quando entra um paciente,
a atendente já vai cadastrando aquele paciente. Quando o médico faz o primeiro atendimento, que pega os sintomas dele, já vai registrando. Quando pede um exame de sangue e chega o exame, ele já linka os dados do exame de sangue com os dados do paciente. Está tudo estruturado. Mas tem também os dados semi-estruturados, que são dados que têm parte bonitinha, organizada no banco de dados, mas parte foi o médico que fez um preenchimento à mão, ou foi uma gravação de uma telemedicina que o paciente contou a história dele, contou os sintomas dele. Então, temos dados também semi-estruturados. E os não estruturados são, normalmente, ele fala, os que estão nas redes sociais, que são vídeos, gravações, áudios, texto, figuras, filmagens. Então, são não estruturados, mas são dados e que a gente também pode extrair conhecimento deles, tá? Então, no exemplo aqui de ciência de dados, eu trouxe aqui um exemplo que foi de uma pesquisa, que é o seguinte: imagine um problema que a gente tem na saúde pública, que é o tratamento de tuberculose. Então, no tratamento de tuberculose, que é feito prioritariamente ali no Hospital de Messejana, existe uma evasão dos pacientes. Os pacientes começam a fazer o tratamento e, com poucos meses, ele tem uma melhora significativa, não ficou curado, mas tem uma melhora significativa e abandona o tratamento. Todo esse ambiente tem muitos dados acontecendo. E aí a gente pode pegar, eu coloquei aqui a figura de algumas pessoas, imagine que essas pessoas são as pessoas em tratamento de tuberculose. Algumas delas vão parar o tratamento, vão cancelar o tratamento. Dessas, algumas realmente cancelaram e algumas a gente conseguiu reverter com que ele não cancelasse o tratamento, não parasse de fazer o tratamento. Alguns eram em vermelho e ainda estão pensando em abandonar. Então, olha só, esses pacientes, eu que estou atendendo, eu posso coletar os dados dele e, a partir da história, eu ter a informação do paciente que começa, mantém o tratamento e acaba. Eu posso ter a história dos que começam e querem abandonar, que são os vermelhos. Eu tenho a história dos que querem abandonar e realmente abandonam, que é o bolinha preta. E tem aquele que começa o tratamento, quer abandonar, mas a gente consegue reverter. Então, são dados para todos os tipos de comportamento. Então, eu posso extrair esses dados, colocar no banco de dados, aí aqui entra o processo da ciência de dados. Eu boto esses dados no banco de dados, dos vários tipos que eu citei, faço um tratamento matemático e estatístico. Aqui a estatística não é nem inteligência artificial ainda, é só tratamento estatístico. Vou começar a entender esses grupos. E a partir daí, eu vou gerar conhecimento e gerar inteligência sobre esse ambiente. Planejo estratégias para reter. Naqueles que saíram, eu vou entender para saber qual é o comportamento deles, para tentar identificar antes. Então, eu começo a planejar estratégias, aplico as estratégias e faço de novo a medição. Então, o processo ele é contínuo. Eu fico constantemente avaliando isso para ver se as minhas estratégias deram resultado. Essa é uma forma de usar a ciência de dados no tratamento de tuberculose. Aí, eu falei tuberculose, mas pode ser o tratamento contra a AIDS, pode ser de alunos, estudantes que abandonam a universidade, pode ser de clientes da sua empresa que abandonam a sua empresa. O cara é um cliente do plano de saúde X e é do mesmo jeito. Tem alguns que vão querer abandonar, tem uns que ficam, tem uns que desistem e tem uns que realmente abandonam. E aí, dentro da ciência de dados, tem uma vertente que é a mineração de dados. Ora, vocês viram que nas redes sociais está tudo lá sendo lançado e com vamos dizer assim, com dados online, eles estão acontecendo agora. Então,
é possível, isso aqui foi uma pesquisa que nós fizemos, para fazer análise de comportamento suicida nas redes sociais. E a gente tem como fazer uma varredura nas redes sociais para ver quais são os usuários que estão falando em suicídio, em frases do tipo eu não sirvo mais para nada, eu não sei por que estou aqui. Então, tem frases que são gatilhos para o suicídio, que podem ser ocasionados por bullying, homofobia, racismo. Tem um caso da lei Carolina Dickmann, que foi vazamento de informações, vazamento de fotografias. Então, esse tipo gera um bullying, que gera uma depressão e pode gerar um suicídio. E na mineração de dados, você tem como pegar esses dados do que está acontecendo, do que o jovem está publicando nas redes sociais dele, e fazer uma ação antecipada para evitar o suicídio. Esse é um dos tipos de mineração de dados que é possível fazer. Outro que a gente fez em 2020, durante a pandemia, que era as fake news sobre o coronavírus. Então, para você ter uma ideia, em 2020, durante 24 horas, a gente coletou 100 mil twitters sobre coronavírus, em que tinha uma parcela que era fake news. Aquela história que quem tomar a vacina vai virar jacaré, que tomou a vacina e morreu. Então, todas aquelas fake news que afastou muitos brasileiros, e no mundo inteiro, não só no Brasil, que afastou algumas pessoas da vacinação, e pena que muitos deles vieram a óbito. Então, é possível fazer essa mineração e entender o que é que estão falando sobre o tema, como é que a gente pode se antecipar e combater essas fake news. Então, a mineração de dados possibilita isso. Ainda sobre sistemas de informação, durante a pandemia, um colega, o Marcelo Armijos, que é um colega do Equador, ele relatou uma situação, uma dor que eles tinham lá no Ministério da Saúde, em que pacientes com doenças pré-existentes, que já eram tratados de AIDS, hipertensão, diabetes, eles não estavam indo buscar os medicamentos, porque eles tinham medo de ir no ambiente onde era atendido Covid, e lá estava morrendo muita gente. Vou passar aqui. Mas então ele me pediu, vamos bolar uma estratégia para descentralizar a distribuição de medicamentos. Vamos bolar uma estratégia. Aí eu bolei essa estratégia, eles implantaram lá, usando uma estrutura que é chamado uma máquina de dispensa, que é essa máquina aqui, tipo essas máquinas que tem em aeroportos, em que você coloca o cartão de crédito e sai o produto que você quer, uma garrafa de água, um saco de batata fritas. Então, a gente usou essa estratégia da máquina de coleta. Então, como é que acontecia? Primeiro, o médico registrava o medicamento no sistema, e isso ficava no banco de dados, no sistema lá deles, de controle de medicamentos, que disparava uma ordem de distribuição para a equipe que distribuía os medicamentos. Eles recebiam essa ordem no celular, aqui, ó, 3. Depois, eles iam para campo colocar o medicamento à disposição e disparavam um SMS para o paciente, que é essa parte aqui, peraí, que eu vou chegar lá, que é essa parte aqui, ó, disparava um SMS para o paciente dizendo para ele, olha, o seu medicamento está disponível no colégio tal, ou na estação tal, ou no shopping, em um local próximo à residência dele, que ele não tivesse que se deslocar para os hospitais de tratamento da Covid. Esse paciente ia no local próximo do bairro dele, retirava o medicamento na máquina de coleta. E imediatamente a máquina informava ao sistema que o medicamento foi recolhido na quantidade tal, na data e hora.
Então, era uma forma de automatizar. Olha só, é um processo que foi automatizado. Isso é sistema de saúde. Isso é um sistema de informação. Você tem informações sobre o tratamento, medicamento, paciente, médico, a distribuição do medicamento, onde ele deve ficar, dispara o SMS para o paciente avisando: olha, o seu medicamento está no Iguatemi. Digite a senha 3030. O sujeito ia lá, digitava 3030 e saía só o medicamento dele. Imediatamente o sistema era atualizado, dizendo: ó, o medicamento do professor Leite já foi retirado do Iguatemi no dia 14, às 12h30. Essa era a ideia e funcionou lá em Guayaquil. Uma outra coisa que foi uma pesquisa que eu fiz, um trabalho em conjunto com a Prefeitura de Sobral e a Secretaria de Saúde de Sobral, a gente fez predições de mortalidade por Covid. Então, logo no começo da Covid, eu penso que Sobral foi a primeira cidade do Brasil a utilizar a inteligência artificial no combate à Covid. Então, ainda em maio de 2020, eu comecei a fazer as predições com 170 óbitos, e na época tinha 800 pacientes em atendimento. Eu comecei a fazer a predição de quais eram os pacientes que estavam em alto risco e em baixo risco. E a partir daí, a Secretaria de Saúde tomava as providências para dar uma atenção maior para pacientes de alto risco. Conseguiam uma acurácia de 87.000%, quer dizer, daqueles que o modelo de IA dizia que tinha alto risco de óbito, ele acertava 87% das vezes. Então, era triste, porque ele acertava muito, mas na primeira inferência, o modelo disse que tinha 48 pacientes com alto risco. Com 2 dias, 48 horas, 30 desses 48 tinham ido a óbito, e com mais 48 horas, os outros 18 tinham ido a óbito. Então, assim, uma assertividade muito grande, muito alta, que precisava ser feita uma atuação para poder evitar esse óbito. Mas era um momento muito difícil, todos vocês sabem do que nós passamos. Ainda, aqui é o uso de inteligência artificial, eu trouxe aqui uma pesquisa que está em andamento, que é como é que a gente usa a inteligência artificial para ver através das paredes. Isso tem a ver com a saúde pública, porque a minha intenção aqui nessa pesquisa é usar essa tecnologia para você poder acompanhar um idoso que está no quarto ou está dentro do banheiro tomando banho. Você não vai botar uma câmera dentro do banheiro onde o seu avô, sua avó ou sua mãe está tomando banho. Mas com esse recurso, você pode ver se quem está dentro do banheiro, através da parede, se está em pé, se está sentado ou está deitado, ou se caiu. Então, isso pode ser muito útil para a segurança pública. E, a partir daí, se está deitado, caído no chão, disparar um alarme. E a ideia é muito simples. Simples para quem trabalha, né, com a tecnologia. Mas a ideia é a seguinte, é usar os sinais de Wi-Fi, os sinais de Wi-Fi que estão aqui no espectro, está em todo mundo, onde você estiver tem sinal de Wi-Fi, e esse sinal ele consegue ultrapassar as paredes, mas quando ele encontra um corpo humano, ele faz um rebate. Vocês estão vendo aqui, ele faz um rebate. Então, olha só, tinha um sujeito em pé aqui e tem um outro sujeito aqui. O sinal de Wi-Fi, quando ele entrou nessa sala, ele marcou aqui um corpo e marcou outro corpo aqui. E a gente usa a inteligência artificial para transformar essa silhueta de sinais em eu chamo aqui homenzinho de palito, ou boneco de palito. Então está aqui um bonequinho de palito, está aqui outro bonequinho de palito. Com isso eu sei que esses 2 homens estão em pé. Mas podia ser também para saber que ele está sentado. Aqui não tem parede nenhuma, mas não interessa se tem parede ou não, tá, pessoal? Eu vou... a leitura do sinal de Wi-Fi vai me permitir
atravessar ou não a parede. Se tiver parede, ele atravessa. Se não tiver, ele também vai fazer o mesmo recurso. Isso aqui pode ser muito útil para o pessoal do Corpo de Bombeiros, quando tem desabamento, para saber se ali naquele desabamento tem um corpo, se é uma criança, se é um adulto, se está se mexendo, se é um animal. Então, é uma pesquisa que a gente espera ter aí um retorno muito bom para a saúde pública. E essa pesquisa, diga-se de passagem, é patrocinada pela Estácio, para nós professores desenvolver essa pesquisa. Então, estou chegando já próximo do fim. Quais são as tendências tecnológicas? O que é que o futuro nos reserva? Para vocês que vão estar aí em 2030, então eu digo assim, o que é que vai crescer muito? As aplicações de inteligência artificial, o metaverso, que é essa técnica de usar o óculos e você sair para outro ambiente, e LPA, que é a automatização de processo. São aquelas atividades que são feitas repetidamente, como lançar uma nota fiscal, como conferir uma nota fiscal. Isso daí são atividades que não é mais para ter. O ser humano é para estar fazendo atividades com louvor, que usa a inteligência do profissional. Essas atividades repetitivas, o RPA vai fazer e já vem fazendo em várias empresas e organizações. Eu acho que vai chegar na saúde pública também. Na digitalização, que é o uso de aplicativos, o uso da web, vai evoluir muito a parte de UX e UI, que é a comunicação, a interação do homem com a máquina. Metaverso, de novo, eu coloquei aí porque eu acho que vai ter muita oportunidade na digitalização de você poder se transportar para outro canto através do óculos. Um médico poder auxiliar outros médicos numa cirurgia. Eles estão nos Estados Unidos e ele vai lá em Aracati, na sala de cirurgia, e participa da cirurgia com outros médicos. Então vai ter muita coisa no metaverso evoluindo. Na parte da eficiência, eu acho que precisa melhorar a segurança cibernética, que a quantidade de fraudes e golpes ainda é muito grande, e a LGPD exige isso das organizações. Vai ter o DP, que é esse diferencial de privacidade, é você poder tratar cada paciente com as especificidades dele. Então, você vai ter um tratamento individualizado de um profissional para um paciente, para um tratamento. Então, isso eu acho que ainda vai evoluir muito em eficiência. E, de novo, eu coloquei RPA, que é a tendência de automatização de processo. Ainda, as estratégias tecnológicas. O que é que eu acho que organizações, empresas, Secretaria de Saúde, hospitais, clínicas precisam pensar? Precisam pensar em aplicações de IA, que vai começar a aumentar, vai bombar muito as aplicações de IA, para poder fazer predição, fazer clusterização, fazer todo tipo de estudo, análise de padrões, usando aplicações de IA. Decisões baseadas em dados, não tem para onde correr. Temos que aproveitar o grande volume de dados disponível para tomar decisões, para fazer tratamentos, para saber o que dá certo e o que não dá certo. Pesquisa multidisciplinar, foi nisso que eu me meti. Eu aqui na saúde, eu digo que eu sou um metido dentro da saúde. Sempre fui da ciência da computação e em 2015 apareceu a oportunidade de fazer o doutorado. Eu tinha passado em 2 programas de doutorado, um na educação e um na saúde, aqui na UFC, na Faculdade de Medicina. E tive a sorte, de encontrar o professor Álvaro Madeiro, que foi meu orientador, os professores maravilhosos que tem aí na Faculdade de Medicina, professor Ricardo, professora Larissa Fortunato e tantos outros, que me possibilitaram fazer pesquisa multidisciplinar. O uso da computação dentro da saúde, para estudar a mortalidade infantil, para estudar os dados sobre mortalidade. Por que as crianças morrem durante o parto, ou morrem até 30 dias depois de nascer? Por que elas vivem? Como é que isso pode trazer um conhecimento? São pesquisas multidisciplinares.
é aquele caso que a gente está usando mineração de dados com chikungunya, com fake news. A gente está envolvendo saúde com computação. E a LGPD, que vai trazer uma segurança nos dados, com o blockchain, que é uma forma de criar chaves seguras sobre os dados das pessoas. Então, eu vou ter uma chave que vai garantir que os dados do paciente, o Wellington, só quem vai acessar são as pessoas autorizadas que têm essa chave. Então, eu acho que isso daí vai melhorar muito as estratégias na área da saúde. E aí, pela automação, que é cada vez a gente ter atividades mais automatizadas através do RPA. Eu vi recentemente um tipo de um robô, que na verdade era uma máquina com rodinhas, que era no hospital, ele que fazia a coleta da roupa suja e levava insumos para os quartos. Então, é uma atividade tão básica, mas que toma o tempo de um enfermeiro ou de um atendente, que, através de uma máquina, ela percorre, tem um horário, ela vai apartamento por apartamento, faz a limpeza do banheiro, recolhe a roupa suja, leva a roupa nova. Então, quer dizer, é uma hiperautomação isso daí. E vai ter cada vez mais tendência. Alguns de vocês estão vendo aí nas casas, estão comprando muito, é um tal de um aspirador robô, que você sai para trabalhar e marca lá o horário, ele vai sair do cantinho que ele está, percorre a casa toda, faz a aspiração, em alguns casos passa o pano também, e depois volta para o ponto de origem para fazer a recarga da bateria. É um tipo de uma hiperautomação isso daí. E eu encerro aqui agradecendo aí no TED, e eu trago sempre essa frase do Dr. Oswaldo Cruz, que diz que meditai se só as nações fortes podem fazer ciência e pesquisa, ou se é a ciência e a pesquisa que as tornam fortes. Eu acho que a gente precisa aqui na UFC, e aqui no nosso estado de Ceará, como a Estácio, a Universidade de Cristo, estão todos incentivando a pesquisa. A UVA, lá em Sobral, onde eu sou pesquisador, FUNCAP lá, estamos fazendo pesquisa para trazer conhecimento, trazer novidades para ajudar a nossa sociedade e ajudar a nossa comunidade. Muito obrigado. Faltam 2 minutos para o tempo marcado, professora Sheila e Diego. Professor, muito obrigado por todo o conhecimento. Foi meu horário, foi o quê? Sim, claro. E gostaria que quem tivesse uma pergunta, por favor, perguntar pelo chat, tá bom? Que o professor vai poder responder a gente. Obrigado pela ótima palestra e compartilhar com a gente, professor. A gente espera aguardar só um pouquinho para ver se tem alguma pergunta pelo chat. Essa aula ela está sendo gravada, o professor vai ser também disponibilizado no site nosso, tá bom? Ok? Muito obrigado. Vamos aguardar um pouquinho, tá bom? Tá bom. Então, teve muito... Você viu que são muitas informações. Eu estou vendo aqui a Ana Lúcia. Ana Lúcia, eu estava lembrando aqui que uma das professoras que eu esqueci de citar foi a professora Ana Lúcia Bose, que é uma professora do doutorado, que traz um conhecimento espetacular sobre pesquisa qualitativa. Não posso deixar de falar. O professor Álvaro, que é uma pessoa maravilhosa, aí, que trouxe muito conhecimento para todo o grupo e para a gente. Tem o professor Erlânio Costa, que também trouxe muito conhecimento. Então, fazer o doutorado aí na UFC foi um achado na minha vida. E hoje, eu digo, Diego, que eu me sinto um abençoado de ter tido a oportunidade de em 1980, entrar para a ciência da computação com 17 anos, que a gente não sabia nem onde é que ia parar, era tudo muito simples na época, e tive a oportunidade de vivenciar toda essa evolução e estudar toda a evolução, e hoje, há 10 anos, 15 anos, eu faço pesquisas usando inteligência artificial e fazendo pesquisa científica
nas áreas, para organizações, para a área da saúde. Quer dizer, eu vivenciei toda essa evolução nesses últimos 40 anos, vamos colocar assim. Não era melhor do que ninguém, nem mais bonito, nem mais sabido do que ninguém, mas eu estava lá na hora certa e aproveitei o cavalo selado, como se diz no interior, que tem uns que aproveitam o cavalo selado e tem uns que não aproveitam, o cavalo passa. E eu acho que eu aproveitei, me agarrei nas oportunidades e estudei, me apliquei para poder aproveitar toda essa evolução dos últimos 40 anos. E hoje repasso conhecimento, né, para várias pessoas. Exatamente. E aqui, como professor, sempre gostei, sou profissional de mercado, sou gerente de TI, mas sou professor e já há mais de 25 anos, que é uma forma de devolver o conhecimento de tudo que eu tive a oportunidade de aprender dentro da UFC, dentro da UNESA, lá no Rio de Janeiro. Então, é uma forma de devolver o conhecimento. Então, meus agradecimentos aí pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, tá bom?